Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Opinião Espírita, dando continuidade ao estudo deste livro, desta obra mediúnica, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e também a autoria espiritual, a parceria de Emmanuel e André Luiz. E a peculiaridade desse livro, como eu digo sempre, é que cada capítulo eles se remetem a um conteúdo da codificação para dar a sua opinião espírita, baseada, quer dizer, André Luiz e Emmanuel dão sempre as opiniões espíritas dele nesse livro, baseados em um conteúdo da codificação, que é na codificação que estão as bases do espiritismo, A gente não cansa de repetir isso. E o capítulo 34, o conteúdo é referente ao capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24, o capítulo 24 e o item 7, o capítulo 24, que é Não ponhais a candeia sobre o alqueire. A primeira vez que eu vi essa passagem, eu achei... botar a candeia sobre o alqueire. O que é alqueire? Porque alqueire para mim era medição de terra, 2 alqueires. Eu nem sei quanto é que é um alqueire nesse sentido, eu só ouvia falar, Mas aí quer dizer, não pôr a candeia. A candeia, na verdade, é a lamparina, ou candeeiro, ou lampião, sei lá, o que iluminava, na época com azeite, Era a luz que se tinha de noite, era isso, Então não botar a candeia, essa luz, embaixo de alguma coisa que vá tapá-la. Então o alqueire é alguma coisa que vá a cobrir, embaixo da mesa, embaixo da cama, vai tapar a luz. E no caso, sendo a candeia uma luz incandescente, que acende com combustível, com óleo, pode até queimar, Ainda tem esse porém, Então é interessante. Então, isso aí Jesus está querendo dizer por estas palavras, que a gente não deve, abafar a nossa luz, esconder a nossa luz. Mas a gente não deve ter a caridade humilde, da que a mão esquerda não vê o que dá a mão direita. Veja bem, Jesus diz aí que nós não devemos ostentar a caridade, fazer a caridade para os outros verem, para se promover, para promover o próprio ego, promover o próprio orgulho, não. Mas também a gente não precisa esconder as coisas boas que a gente tem para oferecer, que ofereçamos com humildade, com ponderação, mas que não deixemos de oferecer aquilo de bom que a gente tenha para oferecer, Também não precisamos apagar a nossa luz. É saber direcionar bem a luz, para iluminar os caminhos seus e das outras pessoas, pelo princípio da solidariedade, da caridade, Mas não pegar a luz só para iluminar a si próprio, para exaltar o orgulho. É bem diferente, E aí, o item 7, especificamente, Allan Kardec fala especificamente do Espiritismo, que é uma grande candeia para a humanidade, É uma candeia que veio, uma luz que veio, para nos iluminar espiritualmente, É a terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus, E ele fala nessa pequena dissertação do item 7, que o Espiritismo projeta a luz sobre todos nós, e que os Espíritos dão instruções, a todos aqueles que estão em condições de receber, de entender e de aplicar bem essas instruções. Quer dizer, hoje nós já alcançamos uma maturidade, espiritual, ético-moral, que já é possível compreender os princípios, ainda que a prática seja um pouco mais difícil, porque é difícil a prática, muitas vezes tem que ter renúncia, abnegação, essas coisas são questões difíceis, Paciência, que é uma coisa dificílima, perdão, essas coisas todas. Mas o conhecimento espírita já chega até nós como uma luz que já nos permite, se a gente compreender bem e usar bem, nos permite crescer interiormente, crescer como pessoa, como espírito, Não é virar santo de uma hora para outra, mas crescer, nos permite um crescimento, Mas mesmo assim, Kardec sinaliza nesse texto que o conhecimento tem que vir na medida que as pessoas
possa compreendê-lo. Vê que o início do espiritismo, o conhecimento espírita, apesar de as mesas girantes ser aquele espetáculo todo, mas para a maioria era distração, era curiosidade. Poucos foram o que adentraram ao estudo, né? Poucos foram no início, depois foram se avolumando, claro, né? Mas no início foram poucos, porque foi chegando para aqueles que estavam predispostos a ver que naquelas manifestações tinha um fator inteligente por trás daquilo, que havia uma inteligência extracorpórea, invisível, né, por trás daqueles fenômenos, né? Então, Kardec esclarece que os espíritos, como ele diz aqui, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente. Não é porque haja na doutrina espírita mistérios que só alguns privilegiados possam penetrar. Não, não há isso no espiritismo. É porque cada coisa tem que vir no seu momento oportuno, né? Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresente outra aos acontecimentos de preparar a aceitação da outra coisa. Acho que eu embolei um pouco agora no final. Mas é isso, então é como se diz, os espíritos dão esclarecimentos, né, na medida que a gente vai tendo compreensão. Porque, por exemplo, se a gente não compreender os primeiros esclarecimentos, como é que eles vão dar outros se a gente não compreender os anteriores, né? Então, até essa candeia, essa luz que os espíritos nos trazem através da doutrina espírita, elas foram vindo gradativamente, né? Na medida, né, para a gente compreender melhor, não foram dadas tudo de vez, que senão muitos não compreenderiam, até se assustariam, né? Porque cada coisa tem que vir no seu momento oportuno, né? É igual o fruto da árvore, né? Só podemos comer o fruto da árvore no momento oportuno, quando está amadurecido, ok? Então, baseado nesse conteúdo, o capítulo 34, Equilíbrio Sempre, que é feito por Emmanuel, esse capítulo, né? Equilíbrio Sempre. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui, baseado nesse conteúdo, né? Então ele diz assim, então Emmanuel começa assim: todos somos chamados de vez em vez a administrar a verdade aqui e ali, entretanto, a verdade, no fundo, é conhecimento e conhecimento solicita dosagem para servir, né? Que se falou no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O conhecimento, a verdade, ela é importante, mas tem que ser dada na dose certa, né? Tem que ser dada na dose certa, na dose que nós possamos digerir essa verdade, né? O conhecimento é gradativo, veja a escola, né? Tem todas as séries, primeiro ano, segundo ano e tal. Então, a escola normal do mundo já nos dá uma ideia dessa questão, né? Então, Emmanuel continua: necessário instituir a civilização entre os companheiros ainda empenachados na selva. Vixe, empenachados na selva, gostei, né? Conhecer os selvagens, né? Instruir a civilização a eles, né? Se é que não vão, civilização, gente, não vamos entender que é construir só cidades e poluir o meio ambiente e destruir as florestas, não, pelo amor de Deus. Civilização é um conceito muito mais amplo, né? É muito mais amplo. É saber construir e preservar ao mesmo tempo, né? Civilização não é só também evoluir o mundo em volta, é nós evoluirmos interiormente também. Então, nós podemos ficar empenachados na nossa selvageria, né? Gostei desse negócio, empenachado, deve ver com pena, né? Penacho. Para isso, não começaremos por trazê-los à discussão em torno da relatividade, mas também, a pretexto de angariar-lhe a confiança, não nos cabe exalçar a antropofagia que nos caracterizava os avós. Quer dizer, a gente não vai chegar para uma pessoa ainda deseducada, um espírito ainda imaturo, e querer colocar conceitos muito abstratos para ele, teoria da relatividade, tudo isso, né? Cada coisa. Mas também a gente não vai corroborar com seus hábitos inferiores. E aqui ele usa, e aqui Emmanuel usa uma figura até exagerada, né? A antropofagia, quer dizer, o canibalismo, né? A gente não vai corroborar com o canibalismo, nem com nenhuma outra prática que marca a inferioridade humana, né? Então é saber, não corroborar com o mal, mas saber ensinar, dar o conhecimento no bem de uma forma gradativa que aquela alma imatura possa ir compreendendo. Indispensável estender instrução à criança, claro, né?
Não encetaremos, porém, semelhante trabalho sentando-a no anfiteatro, destinado ao ensino superior, mas também sob a alegação de conquistar-lhe o interesse, ao lhe permitirmos um bisturi nas mãos frágeis. Então, isso aí está bem claro, né, gente? A gente vai instruir a criança, mas não vamos botar ela na academia, no ensino superior, né? A criança tem que começar ali, do jardim de infância, né? E muito menos vamos botar um bisturi, a criança quer brincar de médica, não vai botar um bisturi de verdade para a criança fazer uma cirurgia, né? Então, cada conhecimento, cada prática no seu momento, né? Quer ver que Emmanuel está usando figuras fortes, né? Para que a gente possa compreender esse conceito, né? Contemplando a paisagem na qual se estruturou a organização da doutrina espírita, com a serenidade de quem examina um quadro admirável, após a formação de todas as minudências que o integram, reconhecemos a superioridade dos espíritos sábios e magnânimos que orientam a codificação do espiritismo, estudando-lhes a presença na obra de Allan Kardec. Então, assim, reconheçamos que o espiritismo ele foi tomando corpo, né, gradativamente, veio o livro dos espíritos, veio o livro dos médios, e suas minudências foram sendo acrescentadas. Depois vieram as outras obras, além da codificação, a própria revista espírita que Allan Kardec escrevia, né, os pensadores do espiritismo depois, Leon Denis, Ernesto Bozano, os grandes, né, pensadores espíritas encarnados, e também as obras mediúnicas como essa com os autores desencarnados, né, agregando o conhecimento espírita, né? Eles induzem o inesquecível missionário, quer dizer, eles, os espíritos, induzem o inesquecível missionário Allan Kardec à observação das mesas girantes e à pesquisa dos fenômenos magnéticos. Entretanto, em momento algum, fogem de salientar as finalidades morais do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Quer dizer, os espíritos fazem com que Allan Kardec faça observações científicas, observações técnicas em torno dos fenômenos, para que o conhecimento tenha um corpo firme, né, uma base firme, né, mas sem com isso esquecer o mais importante, que são as bases morais dos ensinamentos dos espíritos, né? E Allan Kardec com certeza sabe abranger tudo isso, né? A parte intelectual, moral, né? Os objetos de fé, de conhecimento que os espíritos, como diz Emmanuel aqui, né? Os espíritos sábios e magnânimos nos trazem com o espiritismo, né? Permite-lhe, quer dizer, os espíritos permitiam a Allan Kardec aceitar o apoio de amigos prestigiosos, porque houveram amigos, né? Muitos contemporâneos de Kardec que o apoiaram, né? Também. O apoio de amigos prestigiosos para o rápido lançamento dos volumes que lhe competia editar, quer dizer, as pessoas que ajudaram na edição dos livros da codificação. Então, permitir aceitar o apoio de amigos prestigiosos para o rápido lançamento dos volumes que lhe competia editar em tempo reduzido, quer dizer, o mais rápido possível, né? Todavia, sempre tem todavia, entretanto, né? Em tópico nenhum, arrasta o ensinamento espírita às inclinações e às paixões de natureza política, que é algo que está se fazendo muito hoje em dia, né? Vídeo esse sendo gravado aqui em 2022, né? E nós vemos aí as pessoas na lides espíritas politizando o espiritismo. Quando eu falo politizar, não é o sentimento nobre de querer o bem de todos, no conceito grego, a polis, né? Então, política era a realização do bem comum pela polis. Não, é a política mesmo, partidária, a política que exclui, a política que divide, né? Isso não é trabalho para as lides espíritas. Cada espírita deve ter, tudo bem, seu pensamento político, seu pensamento, seu partido, cada um com sua consciência, mas nas lides espíritas não existe essas questões políticas, esquerda, direita, no espiritismo é para cima, né? Como eu vi uma vez Jorge Elehart falando sabiamente em um vídeo, né? Então, os espíritos não deixam Allan Kardec, né? Ele deixa que ele busque a ajuda de outros, mas sem deixar as inclinações das paixões humanas, nem da política influenciar no conteúdo da doutrina espírita, que é importante. Concordam
em que se recorra a certas imagens da teologia em voga. Contudo, em nenhum lugar preconiza ritualismo e superstição, em nome da fé. Quer dizer, concordo até que se use certas imagens para fazer um comparativo, né? Imagem da teologia, né? A imagem dos anjos. Os anjos, na verdade, porque são os espíritos, né? Que apareciam pairando, os espíritos muito iluminados, e as pessoas tinham a impressão que tinham asas, porque eles pairavam, tal. Se usa essas imagens até para fazer análise, não tem nada demais. Mas nem por isso o espiritismo tem um ritualismo supersticioso, nada disso, dogmas religiosos, nada disso é em nome da fé. É a fé raciocinada, né? É a fé e a observação e o estudo. Inspiram-lhe carinhoso respeito e profunda gratidão por todos os médios que lhe prestaram concurso. No entanto, a título de auxiliá-los ou garantir-lhes a subsistência, não endossam qualquer aprovação à mediunidade remunerada. Quer dizer, os espíritos inspiram o maior carinho, o maior afeto e até proteção, na medida do possível, a todos os médiuns que foram responsáveis pelas mensagens da codificação, né? Porque os médiuns, inclusive, não são nomeados na codificação. Os médiuns, realmente, a gente sabe até o nome de alguns depois que vê o filme, né? Ou então, quando a gente lê uma biografia que eu li de Kardec, fala lá o nome de alguns médiuns, até das meninas, né? Que eram crianças ainda e eram médiuns, né? E elas aparecem no filme, né? Então a gente até sabe alguns nomes quando a gente pesquisa. Só que o nome dos médiuns não consta em nenhum livro da codificação, né? Eles têm, né, o anonimato, eles se doaram, né? Se doaram, não fizeram isso para aparecer, para se promover, muito menos para serem remunerados, como diz Emmanuel fala aqui, né? Então, a título de auxiliar a subsistência, eles estão trabalhando, vamos deixar que faça a mediunidade remunerada, não tem sentido, né? Em termos de doutrina espírita, acho que isso já foi batido e rebatido, que a mediunidade é um dom gratuito e deve ser feito gratuitamente, né? Então, jamais os espíritos, sobretudo os responsáveis pela codificação, iriam aprovar mediunidade remunerada. Médiuns assim nem participariam, né, da codificação. Ou se estivessem participando, imediatamente deixariam de participar, né? Todos encontramos aqueles que se valem das nossas possibilidades de informação e esclarecimento, né? Encontramos muitas pessoas que se valem, né, das nossas... Nós temos, eu tenho alguma informação, tenho algum esclarecimento, sim, e às vezes muitas pessoas recorrem a mim para pedir algum esclarecimento. Até onde eu posso ir, eu esclareço. Até onde eu não posso, eu aconselho que procure outra fonte, outra pessoa com mais conteúdo e tal, mas a gente faz o que pode, né? Todos encontramos aqueles que valem das nossas possibilidades de informação e esclarecimento, no tocante às verdades dos espíritos. Entretanto, para agir acertadamente, recordemos o exemplo dos instrutores da vida maior, nos primeiros dias do Espiritismo, né? Então, assim, quando alguém nos procura, a gente que tem já o conhecimento espírita, e alguém nos procura para algum esclarecimento, né? É bom que a gente dê na medida do possível, como eu acabei de falar, mas sempre pegando como exemplo os espíritos, né? Nos primeiros dias que a gente vai lá e lê como é que é o esclarecimento dos espíritos, as questões feitas, por exemplo, em um livro dos espíritos, né? Então, façamos esse esclarecimento com a doutrina espírita no mesmo viés, no mesmo direcionamento dos bons espíritos na codificação, né? Em especial, o livro dos espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, né? Na sua quase totalidade, né? No livro dos médiuns também tem algumas perguntas e respostas, Céu e Inferno, mas o livro dos espíritos é que é mais, né? O próprio Evangelho tem algumas perguntas e respostas também, mas é pouco. Então usemos os exemplos dos espíritos na codificação quando se dá uma orientação sobre qualquer assunto, né? Esse é o conselho de Emmanuel, né? É um conselho bom, né? E aí, recordemos os exemplos dos instrutores da vida maior, né? Nos primeiros dias do Espiritismo, né? E aí Emmanuel bota quatro tópicos relativos a isso aqui, né? Tópico, primeiro, tolerar acessórios sem transigir o essencial. O que seria isso?
Acessório é alguma coisa que compõe, né? Na verdade, a gente tolera, mas o mais importante é o essencial. A essência é o mais importante do que o acessório. O acessório ajuda. Por exemplo, a gente às vezes, por exemplo, palestrantes espíritas que fazem palestras usando temas transversais, né? Outros conteúdos não espíritas que enriquecem a palestra. Ó, mas esse termo, essas questões são acessórias, é para corroborar mais o conhecimento espírita, que é o objetivo principal de uma palestra espírita, a essência é o espiritismo, né? Alguns palestrantes, às vezes, fazem ao contrário, né? Aí, realmente, fica uma coisa questionável, né? Mas, assim, é normal que a gente enriqueça com outros conhecimentos, mesmo porque o estudo do espiritismo, em muitas pessoas, estimula a querer saber outras coisas, né? Acontece muito, não vou dizer com todos, mas com um bom número de pessoas, isso acontece, né? Mas então não tem problema colocar alguns acessórios, contanto que não esqueçamos o essencial, né? Dosear a verdade sem estimular a mentira. Ou seja, gente, dosar a verdade não quer dizer fazer pacto com a mentira, né? Como se diz, né? Cada fruto só pode ser colhido a seu tempo. Cada verdade só pode ser revelada no momento que ela pode ser compreendida. Então, né, todas as verdades que pode se sair por aí dizendo a todos, né? Então a questão é essa, saber dosar a verdade, administrar, mas não necessariamente fazer pacto com a mentira, né? Criar mentiras. Aí, pelo amor de Deus, né? É bem diferente. A gente tem que ter discernimento para saber diferenciar essas duas coisas. Ok? Terceiro, amparar o bem sem encorajar o mal, claro. Né? Amparar o bem, né, já é algo que desencoraja o mal. Mas Emmanuel quer fixar mais ainda. Então ele bota amparar o bem sem encorajar o mal. Beleza, né? E por fim, o último parágrafo, compreensão nobre, mas equilíbrio sempre. Quer dizer, temos que ser compreensivos, sim, mas nós não podemos estar de acordo com tudo. Ser compreensivo não quer dizer estar de acordo com o que não é bom, né? É bem uma questão de discernimento, é uma questão, como Emmanuel disse, de equilíbrio. Compreensão nobre, mas equilíbrio sempre. Temos o equilíbrio para que a nossa compreensão seja bem dirigida, né? Que a gente possa compreender, porém, não corroborar com aquilo que não é bom. Ok, gente? Então, é isso aí que a gente tem que ver. Então, assim, encerramos mais este capítulo, né? O capítulo 34, equilíbrio sempre, né? Mais essa lição, a todos vocês que acompanham, que chegaram aqui ao final do vídeo, leiam o capítulo, né? O capítulo 24, item 7 da lição, leiam, também façam suas próprias reflexões, leiam o capítulo 34, quem não tem um livro físico, tem na internet, só procurar no Google, tem em PDF, tem a sua própria reflexão, tem a sua própria opinião espírita, quem sabe, né? Sobre o assunto. Ok, gente? Aí então, quem gostou, sempre fala no final do vídeo, curte, né? Quem chegou agora, se inscreve no canal. Quem achar útil esse vídeo, quem achou útil, compartilha, né? E siga o Raciocínios Espírita nas mídias, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Ok? Então, a todos um forte abraço. Fiquem com Deus.